Olá, amigo internauta, tudo bem? Estamos aqui para tratar mais um assunto para respostas e perguntas sobre as suas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre a morte. Vixe, teve gente atrás do computador, a gente já fez o sinal do crucifixo, já se arrepiou todo e falou, morte não, morte não. Mas nós estamos aqui para tratar de um assunto natural. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Você vê que a Bíblia ela abrange esse assunto de morte. Mas por que muitas pessoas não querem falar sobre a morte? Porque isso os assusta. Ela não tem resposta sobre a morte. Ela prefere não pensar nesse assunto. Mas ela reflete nisso quando acontece uma tragédia, ou na família, ou com um amigo, ou com um conhecido, que leva ela a pensar nesse assunto, e leva ela a refletir aquelas velhas perguntas. Puxa, ele estava aqui ontem, alegre, feliz, e hoje morreu. A pessoa fica em estado de choque, porque isso é um assunto que assusta ela. Em Jó 14,14 também falava assim, morrendo o homem, porventura tornará a viver? É uma pergunta que ele faz, porque o ser humano ele é movido por pergunta, ele quer resposta. Existem muitas perguntas, mas o ser humano quer as respostas. Para isso que nós fomos criados. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que quer dizer isso? Por crescer o grande número de sequestro, grande número de assalto, grande número de homicídio, grande número de violência, as pessoas vão se esfriar no amor, porque o coração dela vai se endurecer. E vamos dar um exemplo claro aqui. Jornal Nacional, passa uma notícia. Acaba de morrer um homem. Ninguém dá importância a uma notícia dessa. A mídia não divulga. Uma morte a mídia não quer divulgar. A não ser que seja um artista, um ator, jogador de futebol, alguém famoso. Agora uma pessoa comum como eu e você, ninguém se trata. Agora a notícia muda. Acaba de morrer 2.560 pessoas num acidente que teve e tal. Aí as pessoas levam a refletir sobre a morte, mas também por breve momento. Mas a maior reflexão da pessoa é quando ela perde um ente querido, uma pessoa querida. Você pode reparar que quando a pessoa vai no cemitério, ela sai com a cara assim, de morto. A aparência sai de um defunto. Porque o lugar ajuda a pessoa a ficar daquela maneira. Por isso que Deus falou que Ele não é Deus de mortos, mas Ele é Deus de vivos. E nós queremos tratar nesse assunto com você, porque você é importante para Deus. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz que a tristeza do mundo opera a morte. Em Lucas 18, versículo 8, fala, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque com o passar do tempo as pessoas vão estar tão acostumadas, tão habituadas à notícia de crime, de assalto, de homicídio, que ela não vai se importar muito com isso. Vai fazer parte da rotina dela. Só vai levar ela a refletir mesmo. O ser humano só reflete sobre a morte quando ela ronda perto dele. Quando alguém quase morre num acidente, quando alguém quase toma um tiro, quando alguém quase é sequestrado, alguma coisa assim, a pessoa desperta. E é nessas horas que a pessoa muitas vezes procura Deus. Ela procura auxílio espiritual. Porque isso é um assunto que assusta ela. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então você tem que refletir, meu amado. O que você quer para a sua vida? Você quer morrer ou você quer viver? E não uma vida comum, uma vida simples. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ainda ele pergunta, crê tu nisto? Então Jesus, ele sempre tira as dúvidas das pessoas. A questão é se a pessoa crê. Em Provérbios capítulo 8, versículo 35, fala, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. João capítulo 5, versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Ou seja, aquele que crê, aquele que quer viver. Em Romanos capítulo 14, versículo 8 e 9, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que o vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A pessoa que está em Jesus Cristo, amado, a morte não assusta ela. Porque o morrer para ela é ganho, uma vida melhor. E ainda ele fala que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Agora uma pessoa que não tem Cristo na sua vida, amado, ela é cheia de dúvida. Ela fica se perguntando, se eu morrer, o que vai ser? Como é que é?
se eu vou dormir, se eu vou para o inferno, se existe inferno, se existe Deus, se não existe Deus. Mas quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Neste momento eu quero fazer uma oração pela sua vida, que tem essa dúvida. E quero te dizer que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou te oferecendo uma religião, mas eu estou te apresentando Jesus Cristo. Então é todo para aquele que nele crê, viverá, amado. Vou fazer uma oração pela sua vida. Você que tem sentido que a morte tem te rondado. Você que tem sentido que a morte passou perto por você e levou você a refletir nesse assunto. Eu vou orar pela sua vida agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu clamo por esta pessoa que está de frente desse computador agora. Pai, se ela tinha alguma dúvida a respeito de morte, Senhor, que seja esclarecida agora. E apresentar o Senhor, que é um Deus de vida, que é um Deus de paz, um Deus de misericórdia. Pai, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa, Pai, que está nesse computador me assistindo agora. Senhor, que seja sua graça sobre ela e ela sinta esta oração, Pai. Senhor, traga vida para esta pessoa. E os pensamentos agora dela, Pai, eu declaro que seja de vida e não de morte, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.